Quando Jorge Jesus disse que o Neymar não tinha condições físicas de acompanhar seus companheiros, muita gente não acreditou nele. Muita gente ficou brava, inclusive o próprio Neymar, que não gostou. Depois disso, a relação ali no Al Hilal acabou, o jogador rompeu o contrato com o clube e acabou retornando ao Santos. E depois do fim da primeira temporada da volta do Neymar, fica o questionamento: Jorge Jesus estava certo? Bom, meus amigos, vamos lá tentar entender essa história. Em 31 de janeiro de 2025, o Santos anunciava a volta do menino da Vila. Depois de um ano de Série B, um período muito ruim da história do clube, as coisas pareciam que finalmente iriam melhorar. Neymar chegou, a venda do plano de sócios disparou, as vendas de produtos do clube também subiu e a expectativa era de muito sucesso, não só fora de campo, como dentro dele. Afinal, é o jogador mais talentoso que surgiu no futebol brasileiro nesse século, não dá pra negar. E a ideia era que o Neymar fosse pro Santos algo como o Messi é no Inter Miami. Alguém que traz muita mídia, com isso trazendo muito dinheiro, que joga muita bola e que ainda consegue atrair os seus amigos jogadores. E aí a gente chega no fim do ano e vai dar uma olhada em como foi essa temporada. O Neymar encerra o ano com 11 gols e 4 assistências. E uma coisa não dá pra negar, ele era o protagonista do Santos. A presença do Neymar em campo fazia uma grande diferença entre um time que podia ser competitivo e um time que brigava para não cair. E isso os números deixam claro. O Santos jogou 28 jogos com o Neymar, 26 jogos sem ele. Quando ele esteve em campo nos 28 jogos, foram 40 gols marcados, 27 gols sofridos e 55,9% de aproveitamento. Números ok, não são números de time campeão, mas óbvio, ninguém espera isso do Santos. E como foi o aproveitamento sem o Neymar? 26 jogos, 29,5% de aproveitamento, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. A queda de desempenho é clara. Existiu no Santos em 2025 uma Neymar dependência, uma disparidade que sugere não só uma melhoria técnica com ele em campo, mas até uma melhoria mental e tática que reduz a vulnerabilidade defensiva da equipe. Porque é impressionante, a média do Santos com o Neymar em campo é de 0,96 gols tomados por partida. E ela quase dobra sem ele, subindo para 1,80 gols tomados por partida. E por mais problemas que a gente possa dizer que o Neymar tem, fica claro que existe um fator liderança ali. Mas se existe uma Neymar dependência, se ficou claro que ele fez a diferença, tudo são flores? Jorge Jesus estava completamente errado? Talvez não, porque houve uma marca que o Neymar não conseguiu quebrar em 2025. Ele não consegue fazer mais de 30 jogos em uma temporada desde que deixou o Barcelona. Sim, meus amigos, a última vez que o Neymar conseguiu jogar mais de 30 jogos numa temporada foi em 16-17. E esse ano nós vimos de novo um jogador que perdeu muitos jogos por lesão. Entre março e abril, Neymar perde a fase final do Campeonato Paulista, inclusive o jogo contra o Corinthians que elimina o Santos e o início do Campeonato Brasileiro. E depois, no fim do ano, nós vimos ele perder mais partidas entre setembro e outubro. Isso sempre com lesões musculares. No fim da temporada, a gente ainda viu um problema que talvez seja um pouco maior, problema no menisco, que quase tira o Neymar da reta final do Campeonato Brasileiro e que o fez jogar no sacrifício. Só que quando o campeonato se encerrou, ele fez uma artroscopia no joelho logo em seguida, o que talvez comprometa a temporada de 2026, ou pelo menos a pré-temporada. E além dos problemas de lesão, a gente pode relatar também o condicionamento físico, porque em boa parte do campeonato ficou claro que o Neymar não acompanhava o ritmo. E lembra, o que o Jorge Jesus tinha dito era que o problema era esse, talento nunca faltou ali, ele não conseguia acompanhar. E isso foi nítido em muitos jogos da temporada. Ou seja, a análise do jogador ela é muito complicada de se fazer. E aqui eu quero deixar de lado toda aquela paixão, porque a gente sabe que aí na internet, quando você fala do Neymar, tem gente que simplesmente fica cego. Você é proibido de elogiar, você é proibido de criticar. A razão fica de lado e tudo é sempre visto de forma passional.
Mas quando a gente pega uma comparação do Neymar de hoje, de 2025, com o que foi o Neymar nas temporadas de PSG, o número de gols diminuiu, mas uma média de 0,47 honestamente não é ruim. O número de chutes por partida de 3,18 é muito parecido. O número de ações de criação de chute de 6,42 também é muito parecido. As faltas sofridas por jogo continuam altas. Aqui no Brasil foram 3,4 faltas sofridas por jogo. Porém, duas coisas tiveram uma queda vertiginosa: o número de assistências e o número de dribles. No número de assistências, a gente pode até alegar que o Neymar criou bastante chances e que os companheiros perdiam muitos gols. Tem gente que usa isso como justificativa. Um cara que dava mais de 10 dribles por partida simplesmente não conseguiu 2 por partida em 2025. Ou seja, uma de suas principais características dele, e ele não conseguiu colocar isso em prática. Por quê? Provavelmente pelo aspecto físico. O drible não envolve só você ser um cara habilidoso, porque você precisa enganar o adversário, mas você também precisa levar vantagem física sobre ele. E foi o que o Neymar sofreu durante toda a temporada. Quando a gente faz o balanço final, fica claro que existiram acertos. Um salvamento institucional, salvamento talvez seja a palavra muito forte, até porque o Santos precisa pagar ele e precisa pagar muito. Mas o Neymar trouxe de volta muita torcida, trouxe sócio, trouxe patrocínio, trouxe vendas de produtos, trouxe dinheiro de dia de partida, além de ter salvado o clube de um rebaixamento, pois foi decisivo na reta final, e ter conduzido o Santos a uma classificação para a Sul-Americana. Além disso, a gente tem o fator liderança, que não dá para ser negado aqui. Com um Neymar que não consegue ir tão bem fisicamente, não foi só a técnica que fez o desempenho do Santos subir tanto quando ele estava em campo. O fator liderança pesou muito nessa hora. E claro, a gente tem a genialidade técnica. Como eu já disse aqui, é o melhor jogador que foi revelado no futebol brasileiro no século XXI. Isso é um fato. Mas se temos todos os acertos da passagem do Neymar, a gente também tem os problemas. Uma indisponibilidade crônica. Um jogador que tem um salário tão alto e que não consegue jogar mais de 50% dos jogos da temporada, em média. Um problema que persiste há quase 10 anos. Conflito de imagem, porque enquanto recuperava de lesão, nós vimos Neymar indo para o Carnaval. Nós vimos o Neymar não ir para o jogo da semifinal do Campeonato Paulista, que o Santos foi eliminado, e naquele mesmo dia tá na final da Kings League. Esse conflito de imagem talvez pese um pouco e deixe um ar de falta de comprometimento, mesmo que não seja o caso. Tem um desgaste disciplinar, acúmulo de cartões, muita irritação com a arbitragem, reclamação em todos os jogos, e um problema é que ele não tem o que fazer para resolver dentro de campo, mas que o faz toda a partida sair tomando cartão e tomando cartão. E claro, um outro problema é a Neymar dependência, porque por mais que seja interessante o Neymar estar salvando o Santos, o Neymar tá indo bem quando joga, é preciso existir um plano B. Ainda mais quando falamos de um jogador que não consegue jogar praticamente metade da temporada. E aí, qual é o veredito? Jorge Jesus realmente tinha razão? Talvez ele tivesse, porque por mais que o Neymar tenha correspondido em campo quando ele esteve presente, claramente o seu problema foi acompanhar o ritmo do campeonato. Claramente o seu problema foi estar sempre disponível, estar saudável e sempre disponível. Não significa que ele não é talentoso, não significa que ele não possa fazer a diferença, mas significa que se manter em ritmo de jogo e se manter saudável para poder jogar ainda parece ser um problema para o Neymar. Mas e vocês, o que vocês acham? O treinador português tinha razão nessa história ou não? Ele estava completamente errado? Deixa aí nos comentários que eu quero ler a opinião de vocês. E se você ficou nesse vídeo até agora, não se esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal, clicar no botão hypar, porque você me ajuda muito. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Fica aqui meu grande abraço.